O título da nossa meditação nesta manhã: O Dia de Boas Novas. Usaremos um episódio que está no segundo livro dos reis de Israel, no seu capítulo 6 e capítulo 7. Nós vemos um momento na vida do povo de Israel onde eles estavam sendo sitiados pelo povo Círus, o povo da Síria, cujo rei chamava-se Ben-Hadad. Todo o exército da Síria tinha sitiado Samaria, que era a capital do Reino do Norte. E com esse cerco havia grande fome na cidade de Samaria. Para termos um entendimento do contexto daquele momento, diz a palavra de Deus que uma cabeça de um jumento era vendida por 80 siclos de prata. E também um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Uma situação que a Bíblia nos mostra de extrema fome, necessidade. E nesse contexto, nós vemos que até os próprios filhos eram mortos para satisfazer a fome daquele povo. Uma mulher, por exemplo, no capítulo 6, verso 26, diz: passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, donde acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá-te teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro, e o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Aqui nos vemos a situação do povo de Israel. E diante dessa narrativa, desse contexto, a Bíblia apresenta 4 leprosos. Os leprosos viviam à margem da comunidade por causa da sua doença. E no capítulo 7, verso 3, traz a seguinte narrativa: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos.
Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. É uma situação em que eles não viam nenhuma alternativa para as suas vidas. E muitas das vezes podemos passar por situações como essa. E essa história dos leprosos nos mostra uma posição que devemos tomar muitas das vezes. Talvez seja uma posição que você, prezado ouvinte, tenha que tomar. Se você permanecer onde está, certamente perecerá. E outra alternativa é você correr para os braços do Senhor Jesus Cristo. Você correndo para os braços do Senhor Jesus Cristo, você pode apenas morrer fisicamente, mas você viverá eternamente e saciará toda a sua fome. Voltando para o episódio dos 4 leprosos, eles não ficaram parados, mas o texto nos diz, no capítulo 7, verso 5, levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneiras que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram, e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Olha que mudança de cenário. Agora, esses 4 leprosos estavam sendo supridos em suas necessidades primeiras, as mais importantes, que é a fome e a bebida, e além do mais, estavam tendo prata, ouro e vestes. Existe um ditado que diz: quem não arrisca, não petisca. E se você ficar sentado, quieto, em um desespero, muitas vezes, que ocorre na sua vida, ninguém poderá lhe ajudar. Mas se você buscar misericórdia, se você correr para o Senhor Jesus Cristo,
Ele com certeza, Ele vai providenciar uma solução, principalmente com relação à salvação, ao perdão dos seus pecados. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem o suprimento adequado, eficiente, de lhe dar essa provisão que você necessita. Então você deve olhar para Jesus, correr para os braços do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos um exemplo semelhante com relação aos chamados ninivitas. Quando o profeta Jonas anunciou o evangelho, que viria um julgamento da parte de Deus contra aquela cidade, aqueles ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Até o rei de Nínive também tirou as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar para todos os homens, até para os animais, que não bebessem água, mas que fossem cobertos de pano de saco. E eles clamaram fortemente a Deus e se converteram do seu mau caminho, da violência que havia em suas mãos, e dessa maneira Deus deu o arrependimento para aquela nação, para aquela cidade. Portanto, o Senhor, Ele tem a misericórdia suficiente. Basta você correr como fizeram esses 4 leprosos. Correr para os braços do Senhor Jesus Cristo. A misericórdia vai ser estendida. Perecer neste mundo é terrível, mas nós devemos esticar a nossa mão para o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala daquela mulher com fluxo hemorrágico contínuo, que tinha procurado todos os médicos da sua época, tinha gastado todos os seus recursos, mas ela foi despertada pela fé para tratar no Senhor Jesus Cristo. E diante de uma grande multidão, ela se aproximou do Senhor Jesus Cristo e tocou. E diz o texto que do Senhor Jesus Cristo saiu grande virtude, e aquela mulher foi curada. E o Senhor Jesus Cristo perguntou: quem me tocou? E a mulher se apresentou diante do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor Jesus Cristo. Nosso socorro, quando nós estamos como esses 4 leprosos, sem nenhuma perspectiva, o Senhor, Ele é poderoso para nos tocar. Nós vemos vários milagres do Senhor Jesus Cristo, como em Marcos capítulo 1, verso 29,
que diz: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. O Senhor tomou-a pela mão, e logo o milagre aconteceu. Não somente no sentido físico, o Senhor toca, o Senhor cura, mas principalmente esses milagres, ele tem um significado muito mais profundo, que é o significado da suficiência do Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Aquele que toca na mão, que cura, ele é um suficiente Salvador. Ele tem os recursos necessários para perdoar os nossos pecados, para nos dar vida eterna. Nesse mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 40, diz: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. O Senhor Jesus Cristo tem essa provisão tão importante para as nossas vidas. E dessa maneira nós devemos buscá-lo com toda a nossa força, com toda a nossa fé, porque ele é suficiente Salvador. Encontramos que quando o buscamos, ele nos acolhe, como diz em João capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O Senhor Jesus Cristo nos acolhe. E assim, nós vamos encontrar um tesouro muito mais valioso do que os pobres 4 leprosos encontraram no arraial dos Círios. Então, portanto, que o Espírito Santo o encoraje a ir ao Senhor Jesus Cristo, e você não vai crer em vão. E quando você recebe o Senhor Jesus Cristo pela fé, o acolhe: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você vai comer de um manjar celestial. Você vai beber do suco da vide, e com certeza as demais coisas, elas são acrescentadas no seu tempo necessário. E quando você se satisfazer, também você deve fazer como fizeram esses 4 leprosos, como nós podemos ler na sequência deste capítulo 7 de 2 Reis, no verso 9, eles tomaram uma outra posição. Que exemplo maravilhoso para nós.
E eles disseram uns para os outros: não fazemos bem. Como que caíram em si. Esse dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Quantas pessoas que são beneficiadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo passam a recebê-lo, são atendidas em suas necessidades, mas se calam, não proclamam este Evangelho a pessoas perdidas, as pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que elas passavam anteriormente. E esses 4 leprosos falaram entre si: se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. O que nos mostra o peso que eles tiveram com relação a toda uma fartura que tiveram. Que esse sentimento também esteja no nosso coração quando nós recebemos os tesouros celestiais da parte de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a determinação que o Senhor disse: de graça recebeste, de graça dai. Nós precisamos dar aos outros. E esses 4 leprosos, eles tomaram essa decisão. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então eles fizeram esse anúncio de boas novas. Agora, aquele povo da cidade de Samaria não precisava mais ficar sitiado. Eles poderiam estar também correndo para pegar esses proventos. E diz o texto: então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os círios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, isto é, famintos. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Esse rei não tinha muita fé. E às vezes tem pessoas também que não têm fé nas coisas de Deus, nos tesouros que Deus nos proporciona. E, portanto, quando nós temos essa grande descoberta de encontrarmos o Senhor Jesus Cristo, é nosso dever de anunciar as boas novas de salvação em todos os lugares. E que o Senhor faça isso na sua vida, antes que seja
um novo dia, como diz aqui. Não fazemos bem este dia. Não fazemos bem. Este dia é o dia de boas novas. Como que dizendo, nós não podemos nos calar se esperarmos até a luz da manhã. Nós seremos tidos por culpados. Agora, pois, levantemo-nos, anunciamos, proclamamos que o Senhor Jesus Cristo, Ele pode suprir a nossa fome e sede espiritual. Você possa fazer como esses 4 leprosos. Não fique parado. Corra para o Senhor Jesus Cristo e depois de saciar, anuncie as boas novas para outras pessoas. Que Deus te abençoe. Amém.